Vamos louvar mais um pouco. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre caminho é você. Você conhece, adore. É você. Que aponta o destino, a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Adora o Senhor. E mais perto do monte, e mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. E mais perto e da glória, é mais perto e da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender. Levante sua mão. Que a tempestade é você, chuva forte é você, e vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, e eu também vou subir. Eu vou subir. Eu vou subir ao monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. E mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da sua glória. E mais perto e da glória, é mais perto e da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Só a igreja, declare. Que me faz dizer, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. Ei! E que a tempestade é você, e chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. É tudo sobre Jesus nesse altar. É tudo sobre Jesus na Cristotema. É tudo sobre Jesus na sua vida. Você pode sentar. Eu queria que momentaneamente, só enquanto a gente lê a passagem de hoje em Êxodo, no capítulo 3, acendesse as luzes para que você pudesse acompanhar, seja na sua Bíblia tradicional, seja no celular, no aplicativo. Se você não está munido de nenhum dos dois, acompanhe aqui a leitura conosco. Em Êxodo, no capítulo de número 3.
E a palavra do nosso Deus afirma o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, em hebraico Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia ele foi conduzido as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes aqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou, diga comigo, eu sou, amém, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente eu tenho observado, preste atenção nisso, a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão perecendo. Por esse motivo eu desci. Vou repetir para você. Por esse motivo eu desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou, perguntou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante de faraó e fazer sair dos israelitas, os israelitas da terra do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus nesse mesmo monte, o Horebe. Porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem: qual o seu nome? Que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amados irmãos, a humanidade, desde seu cerne, de sua concepção, tem um desejo muito forte, uma sede muito grande por Deus. Desde a antiguidade, desde a pré-história, ainda ali, com pessoas que não tinham uma cultura, uma civilização, eles já buscavam explicar o sentido da vida através de coisas que eles não chamavam de deuses, mas de energias, forças da natureza talvez, que pudessem de alguma forma explicar o porquê de todas as coisas. A humanidade, ela foi rapidamente se desenvolvendo, chegando a patamares do surgimento das primeiras civilizações na Mesopotâmia, e rapidamente surgiram sociedades mais complexas. E nessas sociedades mais complexas, um dos elementos principais que surgiu foi novamente esse desejo de uma explicação de tudo através de Deus, ou através de deuses.
A gente pode citar na história já antiga, os gregos. Os gregos tinham uma filosofia muito forte, mas ainda assim a filosofia não parecia ser suficiente para explicar o porquê de todas as coisas. Surge, em Atenas especialmente, um panteão, ou seja, um conjunto de deuses, criados a partir da perspectiva daqueles homens, para saciar essa sede de explicação do porquê das coisas. Se puder botar a primeira imagem aí. No panteão grego a gente vai ter Zeus. A gente vai ter Apolo, deus da guerra. Zeus, o deus do Olimpo. Poseidon, deus dos mares. Atena, deusa da sabedoria. Afrodite, deusa da beleza, deusa da fertilidade. Deméter, deus das festas, do vinho. Pouco tempo depois vai surgir uma outra cultura profundamente ligada à cultura grega, que são os romanos. Os romanos bebem muito da fonte dos gregos. E eles vão também criar um panteão, ou seja, um conjunto de deuses para tentar explicar o porquê das coisas serem do jeito que são. Bota outra imagem aí. A gente tem o exemplo de Júpiter, o equivalente a Zeus da cultura grega. Júpiter, criador de todas as coisas, porque era o maior planeta de todos. A gente tem Baco, deus das orgias. Sim, até as orgias tinham seus deuses ou suas deusas, como queiram. Vênus, deusa da fertilidade. A gente tem Diana, falada pelo apóstolo Paulo, o grande templo da deusa Diana, onde os cultos eram feitos com sexo para adorar uma deusa. Que coisa absurda, que coisa maluca. Essas sociedades, pode tirar a imagem, elas eram conhecidas como sociedades politeístas. Poli, do grego muitos, teístas, do grego theo, deuses, ou seja, muitos deuses. São poucas as religiões no mundo que são adeptas do monoteísmo. Mono, um só. Teísmo, mesmo aspecto, deuses. Basicamente só as religiões de origem abraâmica, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, são basicamente as únicas religiões do mundo que têm como resposta para todas as coisas um único Deus. Se a gente tiver a oportunidade de viajar para o Oriente, e eu creio que ano que vem, nas suas férias, você vai estar no Japão, amém? Vai estar na China, ou vai estar na Coreia do Sul. Dê um amém aí, meu irmão. Já pensou? Ver um dorama pessoalmente? Não, pensa não, né? Você já vai perceber que lá a cultura já é um pouco diferente. Eles explicam as coisas a partir da perspectiva das energias, das filosofias, do shintoísmo, do confucionismo. Filosofias que surgem para tentar explicar o porquê das coisas, não mais na personificação de um Deus. Esses deuses que eu mostrei aqui, gregos, romanos, antropomórficos, com formas humanas. Antropo-humano, mórfico forma humana. Ele tinha qualidades e defeitos de um humano. E a gente tem uma civilização que surge um pouco antes desse período dos gregos e dos romanos, que também vai falar que tudo que existe, existe por causa dos seus deuses. E a leitura que nós fizemos hoje fala sobre esse povo. Nas entrelinhas, a gente está falando sobre os egípcios. Os egípcios tinham um panteão vasto, uma religião que servia como resposta para o porquê da sociedade era daquela forma.
sacerdotes ocupavam o posto mais alto da pirâmide social. Os egípcios foram grandes inventores. A medicina dos egípcios na antiguidade era espetacular. O processo de mumificação trouxe várias informações que até hoje a medicina utiliza. Tiveram uma arquitetura absurda. Construir aquelas pirâmides, Quéops, Quefren, Miquerinos, não é fácil. Quem sabe na caravana da Cristaltema a gente vai lá. Cadê o Glória, meu irmão? Oxê, vamos preparar. Caravana, Egito, Israel, deixa o negócio acalmar lá. Dubai, meu Deus do céu, já me vejo lá, comendo um damasco. Com o pastor Leandro dando uma aula para a gente. Gente, aqui foi onde Jesus foi colocado. Já pensou, pastor Cássio? Meu Deus do céu. Vamos chegar lá. Os egípcios tinham uma sociedade muito complexa. E no meio dessa complexidade, os egípcios, na antiguidade, em determinado momento, começaram a crescer muito em virtude da escravidão de um povo, do povo hebreu. Vamos voltar um pouquinho na história. José é preso, enviado para a casa de Potifar. De lá revela sonhos, vira então alguém próximo ao faraó no Egito. Em determinado momento vira governador do Egito. E tudo que José toca prospera. Porque onde está um homem e uma mulher verdadeiramente de Deus, quando ele pisa, a glória de Deus entra junto. Você pode dizer amém? E depois de José, 400 anos se passam, até que acontece Êxodo, no capítulo de número 1, onde, no versículo 8, diz que um abençoado de um faraó não conhecia José. E por não conhecer José, passou a atormentar os seus descendentes. Veja, José chega com sua trupe, mais ou menos 600, olha aí, levantou sobre o Egito um novo rei, faraó, que não conhecia nada sobre a vida de José. José com sua trupe inicial, 60, 80 pessoas, começa aquele povo a se multiplicar de uma maneira exponencial, e de repente aqueles que eram 60, 80 viram milhares, e aqueles que eram milhares viram milhões, e aqueles milhões que serviam como base da pirâmide social do Egito passam a ser um problema para o Egito. Esse faraó não conhece José e começa a dizer, olha, esse povo está crescendo muito. E se acontecer uma revolução? E se eles se revoltarem? E se eles fizerem uma insurreição? A gente vai se dar mal. Tudo que está posto no Egito até agora vai para o beleléu. Ele ordena que a opressão sobre os trabalhadores egípcios aumente. Ele ordena ainda mais que toda criança recém-nascida fosse assassinada, para que aquele povo não tivesse um futuro. Não sabia ele que o Deus sobre a vida dos hebreus é o Deus que do nada fez todas as coisas. É o Deus, escute bem, meu irmão, e eu queria que você glorificasse ao Senhor, que está sobre a sua vida também. Uma mulher não aceita a sentença de morte sobre a vida do seu filho. O nome dela é Joquebede, mãe de Moisés, mãe de Arão, mãe de Miriam. Coloca seu filho num cesto e deposita no rio Nilo. Do rio Nilo, onde há uma série de perigos, eles chamavam o crocodilo de Leviatã. Aí às vezes você vai ver lá na Bíblia, Leviatã, aí o pessoal passou, se assusta, eita, Leviatã é um espírito maligno, é um crocodilo.
onde tinha um bocado de behemoth, hipopótamos, um dos bichos mais mortais diante de um ser humano. Se você vê um hipopótamo na sua frente, corra. Mas eu sinto muito dizer, provavelmente você vai ser alcançado, porque ele corre muito mais. Moisés é colocado naquelas águas, sobrevive ao Leviatã, ao crocodilo, sobrevive ao behemoth, sobrevive ao hipopótamo, chega até as águas que banham o palácio real. É encontrado pela filha de Faraó. É cuidado pela filha de Faraó como filho, como se assim ele fosse. É considerado neto do Faraó. É diretamente um herdeiro do trono. Como diz a Disney, um príncipe do Egito. 40 anos Moisés vive debaixo desse sistema politeísta, sendo ensinado nas melhores escolas egípcias, que Ra é o Deus Sol, que Osíris é o Deus da passagem na hora da morte. Começa a ser ensinado sobre uma série de situações que não tinham nada a ver com a sua origem. Até que Deus tem um encontro espetacular com Moisés. E deixa eu fazer um parênteses aqui. Quem já passou por um encontro espetacular com Deus, tem a sua identidade totalmente transformada. Pode até achar que é egípcio, mas é filho de Deus. E quem ainda não teve esse encontro, Patrick, quando tiver, meu irmão, glorifique, exalte, diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele é espetacular, porque o próprio Deus, que criou Adão, que criou Abraão, que criou Isaac, que criou Jacó, que criou Moisés, também te criou. Um homem do século XVI chamado João Calvino, um dos reformadores, ele fala uma frase que é incrível. Ele diz assim, pastor Cássio: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Diga isso para quem está do seu lado. O coração do homem, diga mais forte, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Você percebeu que os gregos fabricaram um monte de ídolos? Os romanos fabricaram um monte de ídolos. O pessoal lá na pré-história não tinha o que fazer de estátua e começou a dizer que a árvore era seu ídolo, que o sol era seu ídolo, que a água era seu ídolo. Os egípcios começam a criar um monte de ídolos. E até hoje os nossos corações criam ídolos. Mas hoje é dia do grande eu sou se revelar a cada um de nós, quebrar cada um dos altares dos ídolos que nos distanciam do Senhor e fazer com que a gente tenha um verdadeiro encontro com Deus. O tema da mensagem de hoje é: o grande eu sou quer nos libertar. Quantos aqui já foram livres pelo grande eu sou? Glória a Deus. Se você ainda não foi livre, você será liberto em nome de Jesus. 40 anos criado no palácio com uma série de enganos, mentiras, até mesmo sobre sua família, até que ele encontra e conhece verdadeiramente a sua identidade. E agora Moisés passa mais 40 anos no deserto, longe do palácio e das enganações que ele tinha tido e aprendido. E é colocado como o genro de um homem de Deus chamado Jetro. E num belo dia, enquanto ele apacentava o rebanho do seu sogro, ele teve mais um encontro com Deus. Entenda uma coisa: o nosso Deus não é um Deus de um encontro só. Eu vou repetir para você, meu irmão. O nosso Deus é um Deus de continuidade de relacionamento. Ele se apresenta e continua se apresentando cada vez mais. E nesse dia, que é a leitura que nós fizemos hoje,
Deus se apresenta a Moisés no meio de uma sarça ardente. Um espinheiro que queimava, mas não se consumia. E Deus começa a dialogar com Moisés. E em determinado momento ele diz assim: mas Deus, como é que eu irei a Faraó? Quem sou eu para ir para Faraó? O que é que eu vou dizer a Faraó? Deus diz assim, para Faraó, só basta dizer assim, ó: Deus está comigo. Para o mundão lá fora só precisa dizer isso. E para os hebreus, o que é que eu vou dizer? Para Faraó eu sei que eu tenho que dizer que Deus está comigo. E para os hebreus, meus irmãos, filhos teus, Senhor, o que é que eu vou dizer? Diga a ele: o eu sou o que sou está contigo. Veja que tem uma diferença. Para Faraó, para um incrédulo, eu só preciso dizer que estou contigo. Para o mundão lá fora, Deus só precisa dizer isso. A doença vem, a luta vem, o desemprego vem, a batalha vem, Deus é contigo. Mas e para o irmão que caminha lado a lado contigo, Deus vai além e Ele se revela por completo, mostrando a sua identidade. E ao revelar a identidade de Deus, Ele revela também qual é a sua. Deus diz: eu sou o que sou e estou contigo. Eu revelo que eu sou e você é filho do grande eu sou. Isso é muito profundo. Para o mundo, só basta saber que Ele está conosco. Para os irmãos, o grande eu sou está conosco. Deus faz um convite a Moisés: Moisés, chegou a hora de romper com a idolatria. É chegada a hora de levar o povo hebreu para um nível de intimidade mais profundo, assim como foi pregado no primeiro culto. Só que para levar um nível de identidade ou de intimidade mais profundo com Deus, é preciso se quebrar altares de idolatria. Deus levanta Moisés, levanta Arão, e em determinado momento, por conta do endurecimento do coração desse faraó, Deus decide derramar 10 pragas sobre o Egito. E nas 10 pragas do Egito, Deus demonstra cada ídolo sendo derrubado do Egito. Mostra aí, irmão, a imagem. A última. Esse é o panteão egípcio. Cada um desses deuses foi derrubado pelo Senhor. Não, você deveria ter glorificado, irmão. Cada um desses deuses foi derrubado diante do Senhor. Sobre nossas vidas, quando a gente for liberto verdadeiramente, os altares da idolatria cairão. Cairão um por um os deuses dos palácios que nos afastam do Senhor, e a gente reconstruirá o altar, tal qual Elias fez diante dos profetas de Baal. 450 profetas, orando, rezando, fazendo o que quisesse, e o fogo não dormia, e o fogo não descia. Grita mais alto: Deus de vocês aí está dormindo. Até que Elias diz: chegou a minha vez. Primeiro, tira tudo que está no altar, joga água. Deus, se há profeta no teu povo, consome tudo que está no altar reconstruído. Hoje é noite de reconstrução de altares, retirada de ídolos e a construção de uma intimidade com Deus. Primeira praga do Egito. Deus transformou todas as águas do Egito em sangue. Existia no Egito um rio, existe até hoje o rio Nilo, um dos maiores rios do mundo. Em extensão, é maior que o rio Amazonas. Não em volume de água, mas em extensão ele é maior. O rio Nilo era considerado um deus para os egípcios. Lembra que eu falei que buscava-se muitas vezes nas forças da natureza uma explicação do porquê das coisas existirem? O rio Nilo era considerado a personificação do deus Hapi.
E acreditava-se que esse Deus era o Deus que oferecia fertilidade àquela terra e àquele povo. Aí Deus transforma todas as águas do Egito em sangue. Escute bem, não tingiu a água de vermelho não, viu? Foi transformado em sangue. Imagine você banhar-se em sangue. Imagina o cheiro, pastora, daquilo. A Bíblia diz que todos os peixes morreram. Os peixes eram outra entidade egípcia. Os egípcios não usavam a bênção que Deus derramou sobre nossas vidas, um peixe, para alimentar-se. Usavam para isso e usavam para adorá-lo. Aí Deus diz, para haver libertação sobre a vida do meu povo, eu derrubo o altar do Deus Rapi. Sabe por quê? Somente o nosso Deus é quem dá o verdadeiro crescimento. Olha o que está escrito em João 7. No último dia, o mais solene dia, versículo 37, da festa, Jesus colocou-se em pé, clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O altar do Nilo é derrubado. Jesus é a fonte da água da vida. Por ocasião da transformação das águas do Egito em sangue, a respiração é cutânea, elas precisaram sair e infestaram toda a terra do Egito. Pasmem, Arã era um deus no Egito também. Era o deus ou a deusa Heket. Você pode dizer isso comigo? Heket. Heket, não é raquete não. Heket. Essa deusa era considerada a criadora de todas as coisas. Aí Deus intervém, pastor Cássio, e diz: não, para haver libertação sobre o meu povo, eu destruo o altar daqueles que acham que criou todas as coisas. Eu sou o Deus de Gênesis 1:1. E criou Deus os céus e a terra. Já foi 2 deuses, né? Rapi, Heket. Logo depois vem um bocado de piolho na cabeça do povo. Alguns historiadores dizem que não é só piolho, era carrapato, era pulga. Era tudo o que você imaginar de praga que pudesse grudar na sua cabeça, na sua pele. Eles infestaram os homens e o gado. Os magos egípcios, inclusive, tentaram imitar esse tipo de situação para enganar o povo. O Deus que era adorado aí se chamava Tote. Não é o lateral do Santa Cruz, não. Perdeu o pênalti contra o Sport. Tem que soltar uma, né? Tote. Ele era chamado de o Deus da sabedoria. Sabe por quê? O piolho fica, geralmente, na cabeça. E o piolho era um Deus para os egípcios. Diga aí, meu irmão, que doideira do caramba. Doideira, pô. O Deus da sabedoria, porque ficava na cabeça. Infelizmente, hoje em dia tem gente que idolatra a sabedoria. É um altar. Eu sei demais, eu conheço demais. Eu tenho acesso demais. Eu tenho conhecimento demais. Eu tenho estudo demais. Mas Deus quebra o altar daqueles que idolatravam a sabedoria, meu irmão. Qualquer coisa pode virar um Deus. Qualquer coisa. Se um bocado de camarada, como diz o pastor Cássio, disser assim:
Esse ventilador é o nosso Deus. Ele nos dá o sopro da vida. Ele vira um Deus. Deus nada mais é do que algo que ocupa o seu coração. E não há espaço para ocupação no coração do homem para dois deuses. Ou servirá a um e desagradará ao outro. Palavras do próprio Jesus. Tiago 1,5. A palavra do Senhor diz assim sobre sabedoria: se algum de vós tem falta de sabedoria, roguem a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. A sabedoria é importante, você pode dizer amém? Mas ela não é um Deus para a gente. Ela nos serve, não a gente serve a ela. Moscas. Meu irmão, se tem um negócio nojento, é mais nojento que barata. Mosca, era um Deus no Egito. Imagina uma mosca varejeira. Aquela que é tão grande que se você cortar o pernil dela, dá para fazer o Natal do final de ano. Vocês iam aparecer um ano no trabalho que não teve como errar, pastor Leandro. Foi certeiro, Jaira deu assim, ela morreu na hora que ela era enorme, não tinha como errar. Imagina alguém tentar acertar a cabeça, ele vai acertar. Eita, a mosca. Ele vai acertar, porque é um alvo grande. Era um Deus. Sabe como eram os deuses egípcios? Eles eram antroposomórficos. Antropo, humano. Zoo é o que, gente? Animal, mórfico, forma. Uma parte dele era humano, outra parte animal e outra era forma. Daqui para baixo, corpo humano. Daqui para cima, uma cobra. Daqui para baixo, humano. Daqui para cima, um gato. Uma mosca. Uma rã. Uma águia. Uma serpente. Tudo era um Deus. Na quarta praga, aconteceu uma coisa espetacular. Pela primeira vez, Deus fez uma distinção entre povo hebreu e povo egípcio. Epa, até agora, a água que foi contaminada atingiu todo mundo. As moscas não, só o gado egípcio. O piolho tinha sido em todo mundo. As rãs tinham saído para todo mundo. As moscas, a partir de agora, não. Sabe o que Deus estava fazendo aí? Ele estava fazendo uma separação entre quem é o seu filho, o seu povo, e quem não é. E ele estava, quando os magos tentaram reproduzir tal praga, destruindo a falsa religiosidade. Eu quero declarar sobre a vida de vocês. Estenda sua mão assim, meu irmão, e receba. Que tudo que é falsa religião cai hoje por terra, em nome de Jesus. E só fica de pé a verdadeira religião, pura e imaculada, conforme escrito por Tiago. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Sabe o que Deus está dizendo? Essa turma deixa apodrecer tudo aí no Egito, ó. Inclusive os vivos. As moscas vêm e pousam sobre eles. Aí quando a gente se posiciona, tira o altar da falsa religiosidade, passa a cuidar das pessoas, a mosca para de pousar. Quinta peste, quinta praga. Estou caminhando, viu? Vou chegar lá. Veio uma grande peste sobre os bois e sobre as vacas do Egito. E pasmem, assim como é na Índia, boi e vaca eram deuses egípcios. Sim, as vacas eram sagradas. Se você for na Índia, eu não gostaria de ir. Eu acho um lugar, com todo respeito a todas as religiões que existem lá, ao povo. Mas pense num lugarzinho do salgadinho Seu Bozo. Se você vê, né, não, é um negócio, meu amigo. Olha a ideia que eu vou dar. Não digite no YouTube culinária indiana. Não digite. Não faça esse erro, não cometa esse erro. Durante a pandemia, pastor, eu caí em alguns submundos do YouTube. Culinária indiana. Manicure de cavalo. Submundo do YouTube, eu não tinha mais o que fazer. Foi isso. Se você botar manicure de cavalo, é um negócio espetacular, meu irmão. Aí eu aconselho você a ver.
Pense num submundo maravilhoso. Sabe aqueles vídeos que dão satisfação? Manicure de cavalo. Pode botar, sem medo. Dá uma agonia, mas é bonito. Os bois e as vacas eram deuses. Apis, Hathor e Nut eram considerados também os deuses da fertilidade. Só que diante de nosso Deus, Ele derruba esse altar e faz o que está escrito sobre João, capítulo 5, versículo 15. Eu sou a videira, Deus, vós sois os ramos. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Deus é a videira, você é o ramo. Aí Jesus fala: aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Está vendo esse Deus da fertilidade aí? Ele não é nada, eu destruo ele. Só quem pode sou eu. Só quem dá crescimento sou eu. E sem mim vocês não podem fazer nada. Sexta praga: egípcios. Em Êxodo 9 relata que os egípcios começaram a ficar com tumores, espécie de cânceres. Alguns deles eclodiam pela pele. Começaram a ficar muito feridos. Era uma praga que Deus havia mandado sobre aqueles homens e mulheres. Mais uma vez houve distinção. Os hebreus não receberam essa praga. Eles já tinham tido a notícia através de Moisés de que o grande eu sou estava sobre a vida deles. E mais uma vez, os magos tentaram reproduzir aquelas feridas no corpo. Eles até fizeram em menor proporção. Enganaram o faraó mais uma vez, que teve o seu coração endurecido mais uma vez e não libertou o povo egípcio. Mais uma vez, a religião falsa foi destruída. Sétima praga: houve uma grande chuva de meteoros, uma grande chuva de pedras. E essas pedras caíam sobre as cabeças, sobre as casas, sobre os currais daqueles poucos gados que haviam sobrevivido a todas as outras pragas. Pasmem, a pedra era também um deus para os egípcios, assim como a água através de Nilo. Osíris era considerado o deus do mundo pós-morte e também o deus do fogo. Quem assistiu Hércules lá no Disney Cruise? Agora eu entreguei a idade. Percebia que tinha lá era em Hércules na realidade, né? Me enganei, falha no engano. Mas existia um deus do mundo inferior, era esse Osíris. Lá no grego era Hades. Ele simbolizava o fogo. Deus já havia destruído o altar Nilo da água. Ele agora estava destruindo o altar fogo Osíris. Sabe por quê? Porque o verdadeiro fogo consumidor é o Senhor dos exércitos. Isso está escrito lá em Hebreus 12, 29. Na oitava praga, gafanhotos vieram. E quando o gafanhoto chega, tem uma pregação do pastor Leandro sobre gafanhoto, meu irmão. Procura lá no YouTube da igreja. Chega destruindo tudo. Só fogo para acabar com ele. Os gafanhotos comeram tudo que podia se imaginar. Uma grande nuvem de gafanhotos se instalou no Egito. Imagina um bocado de gafanhoto chegando em Paulista. Diga assim comigo: misericórdia. Meu amigo, eu me mudo na hora. Eu vou orar bem muito, mas bem longe daqui. Morro de medo de inseto. Odeio. O pastor Gabriel sabe disso. E sabendo disso, ele tira onda com a minha cara. Aí agora vocês também vão tirar. Vem uma grande nuvem de gafanhoto e paz. O gafanhoto era um ídolo para aquele povo.
era o deus Sebeque, o deus inseto. E também estava interligado com o deus Shu, o deus do ar. Aí Deus destrói o altar do deus do ar e derrama o fôlego de vida sobre nossas vidas. Chega a nona praga. Estou terminando. Por 3 dias e 3 noites, a escuridão total no Egito. E meu irmão, 3 dias e 3 noites, sem celular, sem lanterna, sem Wi-Fi, sem energia, sem ventilador. No Egito, quente, de manhã, congelado de noite. Imagina o faraó querendo mandar um Wi-Fi para o Potifar. Mandar um zap. Potifar já tinha morrido, né? Errei de novo. Querendo mandar para o chefe do exército, substituto de Potifar anos depois. 3 dias e 3 noites sem luz. Mas sobre os egípcios, sobre os hebreus, havia luz. Sobre os filhos de Deus, ainda que o mundo venha padecer em trevas, existe o brilho do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Malaquias 4:2. O seu nome é Sol da Justiça. Sabe qual era o Deus que Deus estava derrubando ali? O principal Deus egípcio, Ra. Que depois virou Amon-Ra. O Deus Sol. O que ilumina tudo. Deus desmoralizou o Deus Ra. Deus desmoraliza qualquer altar construído que não seja para Ele. E pasmem, existem igrejas com altares que não são para Jesus. Mas para a honra e glória do Senhor, esse altar brilha o sol da justiça. Diga para quem está do seu lado, existe um brilho. Glorifique, meu irmão. O primogênito irá morrer. Onde estão aqui as portas marcadas pelo sangue do Cordeiro? Você pensa que não dói para Deus um primogênito morrer, não? Deus sabe qual é a dor de um primogênito morrer. Deus sabia qual foi a dor de Faraó ao perder seu próprio filho. Sabe por quê? Bota aí, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma maneira que Ele deu o Filho unigênito, que na realidade se transformou em primogênito. Aquele é unigênito. Depois que ressuscita, é primogênito. Onde estão os outros filhos? Ele sabe qual é a dor da morte de um primogênito. Ele sabe qual é a dor da morte de um filho. Que a pessoa pode dizer assim: esse Deus é malvado, né? Mandou matar. Não foi a desobediência do povo, não? Que ao invés de ouvir a voz de Deus
e fazer com que o sangue do cordeiro fosse pintado nos umbrais? Não. É mais fácil transferir a culpa. Adão transfere a culpa para Eva. Foi a mulher que tu me desse. Aliás, ele botou a culpa em Deus. Tu me desse. Se tu não tivesse me dado, eu não tinha caído. Aí a mulher, foi a serpente que me enganou. Transferência de culpa. A serpente foi mais honesta. Diga comigo, misericórdia. A serpente foi mais honesta. Ela olhou assim, não tem ninguém para culpar. Fui eu mesmo. Fui eu. Mais honesto do que a criação. Quantas vezes lá fora o povo é mais honesto do que o crente, meu irmão? Isso é só um parênteses. Deus sabe a dor da morte de um primogênito. Porque Ele deu o seu Filho unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou encerrar com algumas perguntas para vocês. Qual é o ídolo que está no teu coração? O coração do homem é uma fábrica de ídolo. Existe um ídolo no teu coração? Faça esse exame de introspecção agora. Eu vou fazer algumas perguntas. É o dinheiro, que está ocupando o lugar de Deus? Mamon, aquele que Jesus coloca na categoria de Deus. Sem dinheiro eu não consigo. Uns confiam em carros, pastor Cássio, outros em cavalo, mas nós fazemos menção ao Deus de Israel. Deixa eu fazer uma pergunta dura aqui, irmão. E pastores, inclusive eu, não me levem a mal. É o teu pastor que é teu ídolo, é? Porque se for ele que estiver ocupando o lugar de Deus, você precisa tirar esse altar. Ele é um homem e uma mulher de Deus. Você pode dizer glória a Deus, mas ele não é Deus. E se você criar essa expectativa, você vai se frustrar. É o teu time de futebol, porque a pisa começa em casa. E quem conhece a minha pessoa, sabe que meu negócio é a Arena Pernambuco. E confesso um pecado aqui, meu irmão. E eu vou confessar diante dos homens. Quantas vezes deixei de vir para o culto para ir ver o esporte? Se o esporte, o Santa, o Palmeiras, o Náutico... Meu irmão, o cara ainda escolhe o Santa para ser ídolo, é para se quebrar, velho. É uma cobra, é uma serpente. O nome da torcida é Inferno Coral. Vem que desgrama. Pode idolatrar. É um pecado de estimação. Esse pecado está ali no meu altarzinho e eu visito ele todas as vezes. Deus derruba hoje o altar do pecado de estimação. É um bem que você possui. Nesse carro, ninguém toca. Eu aprendi com meu pai duas coisas. Não se empresta nem mulher nem carro. Porque vão bater com o seu carro, você vai se chatear, vai ser uma bronca danada. Mas o seu carro chegou a você para você servir as pessoas. Diga amém. Seu carro tem que ser a Kombi da igreja, a ambulância da igreja, ajudar as pessoas, meu irmão. Às vezes o irmão passa pelo outro na Agamenon Magalhães, horário de pique, não quer dar uma carona, porque lavou o carro e o irmão está chovendo, vai lavar o carro. Não pode. O carro virou, ocupou o lugar de um ídolo. É um membro da família que ocupou o lugar de Deus, foi? Qualquer um. Não são palavras minhas. Jesus. Que amar mais o seu pai e sua mãe do que a mim não é digno de mim. Ou você fica com a Bíblia, ou você fica com sua convicção. Você tem que amar, sim. Idolatrar, jamais. Tem gente que idolatra o filho. Sabia disso? Coloca o filho no lugar de Deus. Coloca o esposo, a esposa no lugar de Deus.
Ele sim merece um lugar de amor e de honra. Diga amém. Mas o lugar de Deus não. Porque no dia que ele partir, ela partir, Deus partiu? Deus não partiu. Fica de pé comigo nessa noite. Hoje Deus destitui ídolos dos seus altares. Hoje Deus derruba o Nilo, Osíris, Zeus, Apolo. Hoje Deus acaba com sua idolatria a horóscopo. A criação não é maior que Deus. O sol está em Mercúrio, Áries está em não sei o que. Acaba com isso. Só Deus é o sol da justiça. Isso não é legalismo não, irmão. Tem gente que está regendo a sua vida por horóscopo. A nossa vida é regida pela Bíblia Sagrada. Ele é o sol da justiça, a estrela da manhã. Ele é o maior dos luminares. É Ele quem rege a nossa vida. Todo altar que nos leva para o palácio, mas que nos distancia de Deus, é quebrado hoje, no nome de Jesus. Fecha teus olhos e ora comigo. Pai, muito obrigado, Deus. Tu libertaste o povo hebreu. E sobre nossas vidas Tu quer continuar nos libertando. Nos liberta, Senhor, de nossos pensamentos. Nos liberta, Senhor, de nossas emoções. Nos liberta, Senhor, do coração que é enganoso. Nos liberta, Senhor, do coração que é uma fábrica de ídolos. E nos faz entender que o grande eu sou, o cordeiro e o leão, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a raiz de Jessé, o filho de Davi, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shammai Shalom. É o único Deus sobre as nossas vidas. Tira, Senhor, a idolatria do nosso coração. Nos liberta da opressão. Nos leva até a terra prometida e nos conduz